Nessa quinta, formação de um sistema de baixa pressão na altura da costa do sul e do sudeste deve ajudar a estimular mais umidade novamente para um continente. Isso, encontrando uma atmosfera mais aquecida, estimula nuvens carregadas em algumas áreas do estado de São Paulo, do Paraná, e influencia a condição para chuva mais forte em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Nós teremos uma quinta-feira com muita atenção para as pancadas que podem acontecer no litoral de Santa Catarina, e até com risco de alguns temporais. Enquanto nas outras áreas do Sudeste, o destaque continua sendo tempo firme e seco. Nada de chuva prevista em Minas Gerais, tempo firme no Rio de Janeiro e destaque para baixa umidade do ar. No Brasil Central, o fluxo de ar quente e úmido ainda provoca pancadas típicas de verão, entre Mato Grosso e Goiás. O tempo segue instável na costa norte do país devido à atuação da Zecite. Risco de chuva forte desde o Amapá até o litoral do Rio Grande do Norte. Pancadas moderadas na costa leste do Nordeste pela infiltração marítima. Só que o tempo voltando a ficar mais aberto e ensolarado no Rio Grande do Sul. Para essa quinta-feira, o sol deve predominar com mais força na Grande Porto Alegre. Não temos expectativa de chuva, apenas o litoral do Rio Grande do Sul, que fica sujeito a algumas pancadas moderadas a forte e a temperatura até dispara novamente. Situação de atenção para o oeste, interior de Santa Catarina e as demais áreas do Paraná. Em Foz do Iguaçu, na região de Londrina e em Maringá, o sol até aparece pela manhã. A nebulosidade fica variável e tem ocorrência para pancadas típicas de verão. Risco de temporal concentrado no Vale do Itajaí, em Curitiba e em todo o litoral paranaense. Atenção voltada devido à chuva dos últimos dias. O potencial para transtornos é alto ao longo da quinta-feira nessas regiões. Já no sudeste do Brasil, essas instabilidades ajudam a estimular nuvens carregadas em algumas áreas do centro, leste do estado de São Paulo e em cidades do interior, como Bauru e Presidente Prudente. O risco maior de termos alguns temporais continua sobre o extremo sul paulista. Na capital, a quinta-feira ainda vai ser um dia marcado por sol e muito calor, até com temperatura acima de 30 graus. Sul de Minas com possibilidade para algumas pancadas localizadas e o retorno da chuva moderada forte em Vitória. Já no Rio de Janeiro, o destaque continua sendo a umidade muito baixa e o calorão acima de 35 graus. Não tem chuva prevista na Grande Belo Horizonte, o sol ainda predomina com força e a umidade do ar pode ficar até abaixo dos 30%. Já no centro-oeste, o risco de temporal é maior para cidades do noroeste de Mato Grosso. Cuiabá e Campo Grande terão um dia bem típico de verão. O sol deve aparecer pela manhã, as instabilidades começam a ganhar força à tarde e tem previsão para chuva que pode vir até acompanhada por raios. Não chove em Brasília, mas algumas pancadas podem acontecer na divisa do estado de Goiás com Mato Grosso do Sul. Já no nordeste do Brasil, com a atuação da Zecite, as instabilidades devem continuar, desde São Luís até o litoral do Rio Grande do Norte. Em Fortaleza, o tempo fica abafado, o sol aparece, a nebulosidade aumenta e algumas pancadas podem ocorrer já durante a manhã. Teresina, Salvador e a região de Maceió ficam em atenção. Só não chove no interior do Pernambuco e a maior parte do centro e oeste da Bahia seguem com tempo mais firme, muito calor e umidade voltando a ficar baixa. Já no norte do Brasil, risco de temporal que segue em Manaus, tem alerta para chuva mais forte em Belém e Macapá e no interior do Acre. Algumas regiões como Palmas e Porto Velho até podem receber pancadas fortes, mas o calor vai ser destaque ao longo do dia. Em Manaus, a temperatura pode chegar a 30 graus. Porto Alegre com máxima prevista de 31, São Paulo com temperatura podendo chegar a 35 e possibilidade para um novo recorde de calor, previsão de 34 graus em Belo Horizonte e Campo Grande, máxima de 35 em Goiânia e calorão de 32 em Salvador, na Bahia.